Nós continuamos e desenvolvendo mais a questão da Sagrada Escritura. Nós vimos no domingo, há 15 dias, nós começamos a tratar da Sagrada Escritura, mas há mais coisas que a gente pode desenvolver aqui, além das perguntas do catecismo. E nós vimos na aula passada algo sobre a Escritura, a questão da inspiração, da inerrância, tudo isso, né? E agora nós vamos ver os sentidos da Escritura. A primeira coisa que a gente tem que observar é que, e isso deve guiar a gente no estudo da Sagrada Escritura, é que o conhecimento da Escritura vem a nós pela Igreja. Não é o sujeito individual que pega a Bíblia e interpreta. Em outras palavras, a Igreja Católica é a depositária e a intérprete da Sagrada Escritura. Ela é depositária, veja bem, depositária não quer dizer que ela pode fazer o que quiser com a Escritura, não é isso. Um depositário, a primeira qualidade do depositário é ele guardar o depósito. Ele não muda. Se ele ganha, por exemplo, se um rico confia a ele 100 mil reais, ele não pode pegar 1.000 reais, 2.000, 3.000 reais e usar para ele e tal, ele não é fiel. O depositário, ele guarda pelo menos o que ele recebeu. Tem que receber aquilo e devolver como ele recebeu. Mas ainda é uma doutrina divina. E intérprete. Então, ela recebe a Escritura, certo? Ela toma conta da Escritura, para que não seja alterada, para que não seja... E ela diz o sentido da Escritura. Porque todo texto escrito tem um sentido. Você pode interpretar de uma maneira ou de outra. A Bíblia por si própria não dá o sentido dela. É verdade que o Espírito Santo poderia dar o sentido para cada um, mas se ele fizesse isso, todo mundo interpretaria do mesmo jeito. E as seitas estão aí para provar que não é isso. Certo? Então, a Escritura como tal, isolada da tradição, ela não é uma regra segura e completa de fé. Ela sozinha. Não é. Então é preciso que a Igreja guarde esse depósito, a Escritura, e dê o sentido, para que se possa justamente, se possa perceber o que significa. Para começar, é um texto escrito. Analfabeto, como é que vai interpretar? Você já viu algum analfabeto interpretar um texto? Ele não sabe ler. Não adianta. É evidente. Né? E a gente sabe que durante a história, a grande maioria da humanidade era analfabeta. Só agora que a maioria é alfabetizada. Mas não é só isso. Foi escrito em várias línguas. Quem é que sabe aqui aramaico, hebraico, grego e latim? E antigo, né? Tem vários... É um negócio complexíssimo isso aí. Eu com um pouquinho treino essas coisas, é dificílimo. Você já pega a coisa pronta, a coisa traduzida. E as versões? A cópia de uma maneira, dessa de outra. Como é que você vai saber isso? Mesmo especialistas, pessoas que passaram a vida inteira estudando, dependem de outros para saber. Ele já pega a coisa pronta. Tá assim. Ninguém sabe tudo, ninguém pode abarcar, é uma coisa imensa a Sagrada Escritura. Estudo, toda... Então, se um grande erudito tem dificuldade, imagine o Zé Povinho, que bota a Bíblia debaixo do braço, sai daí. Quer dizer, é preciso que haja a Igreja para dar o sentido, a interpretação das Escrituras. Então, isso aí é básico. Justamente, é preciso entender que há vários sentidos na Escritura. Vários sentidos na Escritura. Um só é básico, os outros se apoiam nele. Entendam isso. Se entender bem isso. Não pode haver sentidos contraditórios um do outro, nada disso. Não pode haver. Mas, às vezes, um completa, aprofunda o outro sentido. Existem sentidos que são inspirados e outros que não são inspirados. Aqui nós veremos só os inspirados. Esses são sentidos infalíveis, inspirados por Deus. São 3 os sentidos inspirados da Sagrada Escritura. Bom, muda um pouco a classificação. Né? Eu tomo aqui uma classificação que me parece bem feita, né?
mas às vezes há certas variações aqui e ali. Você tem sentido literal histórico. Primeiro sentido. Depois nós temos o literal pleno. E terceiro, nós temos o sentido típico. Pronto. Botar isso na memória. Há certas coisas que a gente tem que gravar. Os seres humanos hoje não gravam mais muita coisa. Bota tudo no pendrive e acabou. Não quer nem saber. Não aprende nada. Está lá o negócio. A cultura dele está ali, ó, no canto, lá no pendrive, sei lá onde. Mas na cabeça não tem nada. Está vaziozinho. Então, preciso aprender a colocar coisas na memória. É a partir das coisas na memória que a gente aprofunda. Ah, não tem que gravar, tem que compreender. Como é que você vai compreender sem gravar? Você compreende coisas que já estão na sua cabeça. Parece. Então, é por isso que quando é criança, eles insistiam muito, a educação antiga, em gravar as coisas. Por quê? Porque depois ele ia desenvolver o que ele gravou. Parece. Hoje está todo mundo com a cabeça vazia e não recebe nada. Então, gravem isso aqui. Sentidos da escritura. Literal histórico, literal pleno, típico. Agora, vamos desenvolver um pouco cada um desses sentidos. Primeiro, o mais importante de todos, o sentido literal histórico. Ele é chamado em algumas classificações simplesmente de literal. É o sentido básico da Sagrada Escritura. Sentido literal. Literal vem de litera, quer dizer letra. É o sentido da letra, do texto. O que é esse sentido? Aqui o conceito dele. É o sentido que o hagiógrafo, ou seja, o escritor sagrado, teve diretamente em vista e que se depreende das próprias palavras corretamente interpretadas. Vou repetir. É o sentido literal histórico, é o sentido que o escritor sagrado teve diretamente em vista e que se depreende das próprias palavras corretamente interpretadas. Então, no princípio era o Verbo e o Verbo estava em Deus, é o começo do Evangelho de São João. Qual foi a intenção que São João teve escrevendo aquilo ali? Indicar o verbo, a divindade do verbo, etc. Acabou, é o sentido literal, ponto final. Está na letra ali. Não adianta ficar inventando isso, aquele outro. Ele tinha outra intenção, mas você sabe. É o que se depende da letra. Você só pode saber a partir disso. Senão você vai inventar sentidos ocultos, sei lá, vai tirar inteiro. É você que está projetando sua cabecinha ali, mais nada. Inventando coisa. O sentido literal, histórico, é o básico. Ele vem da significação das palavras que foram queridas por Deus utilizando-se do hagiógrafo, do escritor sagrado. Então, o que o escritor sagrado teve em vista é o sentido literal histórico. Agora, esse sentido literal histórico, ele se divide em dois, subdivide em dois. Ele pode ser próprio ou impróprio. Ou seja, a significação dessas palavras escritas pelo hagiógrafo, essas palavras podem ter uma significação própria ou imprópria. Estão entendendo? Então, o sentido literal histórico pode ser próprio ou impróprio. E o que é isso? O sentido próprio resulta das próprias palavras, na sua acepção ordinária. Na sua acepção ordinária, na sua significação ordinária. Segundo, quer dizer, os critérios para se determinar essa acepção ordinária. Segundo o uso, segundo a etimologia e segundo a gramática. Então, esse sentido literal histórico próprio, ele é o da significação ordinária das palavras, na sua acepção ordinária, segundo o uso, segundo
a etimologia e segundo, a gramática. Segundo o uso, quer dizer, o uso que se faz daquela palavra. Você tem um caso, por exemplo, da escritura, onde se faz uma profecia em que se diz que a virgem dará à luz a um menino, etc. Quando você vai ver a significação do termo virgem em hebraico, quer dizer moça. Certo? Aí você, tá vendo aí? Não quer dizer que seja virgem. O protestante fica dizendo. É só moça. Mas aí você tem que interpretar segundo o uso. Todo mundo sabe, bom, acho que os mais velhos sabem, que até certo tempo, há algum tempo atrás, uma mulher virgem se chamava de moça. Não era assim que chamava? Então, é o uso. Então, o sentido literal, histórico, próprio, é tirado, nesse caso, do uso que é feito da palavra. Estão entendendo? A prova é que você está dando um prodígio. Qual é o prodígio de uma moça que não é virgem e que vai ter um filho? Nenhum. Mas uma moça virgem é diferente. Quer dizer, é o uso da palavra moça que eles utilizavam na época. Como a gente usa até algum tempo, isso era comum. Certo? Segundo o uso. Segundo a etimologia. Segundo a etimologia. O que é etimologia? Segundo a significação das palavras, chamado étimo. Étimo. O que quer dizer a palavra? A etimologia justamente estuda a origem e formação das palavras. De onde veio essa palavra? Aí você vai ver a formação dela. Veio de tal, origem tal, tal, tal. De onde vem? Cânon das escrituras. Canon, no grego. Vem de quê? Vem de cana. Cana, para medir. É a regra. Régua, regra. Então, o étimo é esse. Então, você vai procurar o sentido também a partir da etimologia. E quem é que faz? Bem, quem se ocupa disso é. Quem se ocupa disso. Quem estuda a escritura vai procurar o sentido, vai procurar o étimo, vai procurar o uso, vai procurar a gramática, que estuda os fatos e as leis de uma língua. Também a partir daí você vai procurar o sentido próprio das palavras da Escritura. Tudo isso se pode fazer estudando, a fim de determinar esse sentido. Sentido próprio. Agora, além disso, há também o sentido impróprio. É um sentido literal, histórico, porém ele é impróprio. Esse sentido impróprio resulta também das palavras. O sentido literal resulta sempre das palavras. Porém, resulta das palavras tomadas em seu valor figurativo. Não é mais no seu valor literal, no seu valor, o que ela significa ordinariamente, mas no seu valor figurativo. Ou seja, a partir do uso que se faz das chamadas figuras de linguagem. Toda língua tem as suas figuras de linguagem. Sim. Mas o fato mais virgem não poderia também ser impróprio, não? Hã? Virgem, a palavra virgem não poderia ser Não é impróprio, porque justamente é o significado mesmo querido pelo geógrafo. Quando o geógrafo utilizou virgem, utilizou moça, ele queria dizer virgem. Ele quis isso, portanto é próprio. Certo? Então, nesse caso aqui, ele não faz, no caso do impróprio, ele usa uma figura de linguagem. As figuras de linguagem, elas estão mais ou menos classificadas na gramática. Você tem, por exemplo, a hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero com finalidade enfática. Quando o nosso Senhor diz, quem não elogiar pai ou mãe, não é digno de mim. Quem não elogiar pai ou mãe? Nosso Senhor diz na Escritura, no Evangelho, quem não elogiar pai ou mãe, não é digno de mim. Então, ele está mandando odiar alguém? Não está mandando odiar ninguém. É uma hipérbole. Ele está fazendo um exagero para enfatizar. É uma figura de linguagem. Estão entendendo? Você não pode interpretar a coisa de acordo com a letra. Pegar aqui, ele está mandando odiar, ele não está dizendo isso. Ele está fazendo uma figura, ele está utilizando uma figura de linguagem que era comum entre os hebreus. Esse exagero, essa maneira de... Para enfatizar, ele diz isso. Alguém que diz, na nossa língua, fulano rebentou de rir. Ele não se explodiu de rir.
Simplesmente ele riu muito, que parecia que estava... Quer dizer, é um exagero. Para indicar o quê? Que ele riu muito. Estão entendendo? Toda língua tem isso. Então, é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Você não pode interpretar a Bíblia no sentido, aqui no sentido próprio, dizer que nosso Senhor mandou odiar pai e mãe. Ele não mandou isso. Você tem que interpretar no sentido literal, histórico, porém figurativo, impróprio. Certo? Outra figura de linguagem, a metáfora, onde a significação natural de uma palavra é substituída por outra, só aplicável por comparação subentendida. Por exemplo, uma metáfora. Alguém diz, fulano é um leão. Uma metáfora. Ele não é um leão. Ele não é um leão, evidentemente. Ele tem algo de leão. A comparação está subentendida. Ele tem a coragem de um leão, a força de um leão, etc, etc. Ele é um leão. Fulano é um carneirinho. Ele não é um carneiro. É que ele é manso, tranquilo. Corre como um raio. Corre como um raio. Ele não é um corre como um raio, mas corre tanto que parece um raio, sei lá, dá uma impressão. É uma comparação, são metáforas. O protestante olha para o sentido da palavra como está e pronto. Não, aí depende. Justamente você tem que levar todas essas regras para você chegar à interpretação correta. Mas justamente quando a igreja se debruça sobre a Escritura, ela tem a assistência do Divino Espírito Santo para interpretar. Ela utiliza isso, mas ela acerta, porque tem a assistência do Espírito Santo. O protestante não tem, os hereges não têm, então eles erram. Eles vão errando aqui e ali, batendo cabeça. Às vezes acertam em alguma coisa, mas muita coisa erra. Justamente porque, como eu disse no começo, a Escritura sozinha, sem o magistério, não é suficiente, não é segura. Ela não se garante a si mesma. Ela precisa de interpretação. Ela chega até nós pela igreja. Então, outra figura de linguagem, a parábola. Quantas parábolas o Senhor não contou na Escritura? Né? É uma narração alegórica que envolve uma lição moral, que é ensinar uma verdade, dar uma lição moral. Então ele faz uma parábola. Não é que aquilo tenha ocorrido de verdade. Você não tem que interpretar que aquilo aconteceu no sentido literal. Não, é um sentido figurado, é um sentido impróprio. Então, quais são as características desse sentido literal histórico? Tanto o próprio como o impróprio. As características dele são 3, que devem ser memorizadas. Primeiro, ele é universal, porque nós veremos que os outros 2 sentidos não são universais. Quer dizer, esse sentido se estende a toda a Sagrada Escritura. Você pode pegar a Bíblia inteirinha para interpretar. O sentido literal histórico está em toda ela. Toda ela tem que ser interpretada primeiro assim. Pode ser que você encontre outros sentidos, o literal pleno, o típico, pode ser que encontre e pode ser que não encontre. Mas o literal histórico está em toda ela. É o sentido universal. Toda a Escritura você encontra ou o sentido literal histórico próprio ou o literal histórico impróprio. Numa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o literal histórico impróprio. Quando ele diz que, quando ele fala de outra maneira, de maneira própria, quando se conta a crucifixão de Nosso Senhor, a ressurreição de Nosso Senhor, literal histórico próprio. E assim por diante. Mas sempre há esses, literal histórico próprio ou literal histórico impróprio. Depois, ele é único. Muito importante. Só há um sentido literal histórico para cada passagem da Escritura. Não pode existir para a mesma Escritura uns 2 sentidos literais históricos. Pode até existir um sentido literal histórico e outro pleno, ou um literal histórico e um típico, pode existir. Mas não pode existir 2 literais históricos ao mesmo tempo. Porque senão, se houvesse vários sentidos literais certos e divergentes, haveria divergência, né? Um assim, outro assim. Ia virar uma coisa incompreensível a Bíblia. Porque um é interpretado dessa maneira e o outro interpretava de outra maneira. Não, eu acho que é esse, o meu sentido é esse. Eu acho que é esse, eu acho que é esse. Acabou. A Escritura é o que acontece com o protestantismo.
como eles interpretam eles têm o critério individual de interpretação, acaba-se chegando a uma pluralidade de sentidos literais na Bíblia. Em consequência, a Bíblia deixa de ser um livro para virar como se fosse um chiclete. Ele puxa para cá, puxa para lá, e a consequência é que, quando há pluralidade de interpretações divergentes, o que é interpretado perde seu valor. A pessoa vai, cada um interpreta do jeito que quiser. Acabou. Aí o caso é relativismo, né? É o relativismo, exatamente. O relativismo, filosofia moderna, liberalismo, tudo isso foi gerado pelo protestantismo. Tudo isso passou por eles. Quando você pega, por exemplo, o modernismo, não foi Loisy, o principal modernista? Se você pegar, estudar Loisy, você vê de onde ele tirou isso? Está tudo em autores protestantes, antes dele. Ele tirou tudo. Adaptou, né? Mas ele tirou daqueles autores protestantes. Os protestantes já estavam com isso na cabeça, os chamados protestantes liberais. Porque o protestantismo tem esse fenômeno curioso. Ele provoca fanatismo, um negócio muito, de um lado, sobretudo o pessoal mais simplesinho, né? Bíblia debaixo do braço e aleluia, aleluia, aquele negócio. Mas, ao mesmo tempo, provoca no pessoal que tem um pouco mais de cabeça, estudou mais, ele se afasta, ele fica... São os dois extremos. É o do desequilíbrio protestante. Certo? Então, ele é único esse sentido literal histórico. Só pode haver um. E depois, ele é a base dos demais. Porque justamente ele está em toda a Escritura. Os outros dois não estão em toda a Escritura. Então, toda a base da interpretação é o literal histórico. Primeira coisa que você vai fazer para interpretar a Sagrada Escritura é você olhar o sentido literal histórico. Primeiro é isso. Depois que você achar isso, aí você vai ver se tem algum sentido literal pleno ou típico. Pode ter, pode não ter, mas esse aqui tem que ter. Então, o primeiro é esse, é o básico. Você começa por aí. Se você querer ir logo por um sentido mais elevado, para você ir mais acima dos outros, passar mais adiante, vou pegar um sentido que ninguém viu ainda na Escritura, bobagem. Você já está se desviando. Primeira coisa é o literal histórico. Seja humilde, seja realista. O que está escrito é o universal único do... universal único, base dos demais. Dos outros sentidos. Base? Não, base dos demais. Ele é a base dos outros. É o mais importante. É o mais importante. Depois, nós temos o literal pleno. Pode lhe dar até a impressão que é mais importante, porque é pleno. Não. O mais importante é esse aqui, a história. O literal pleno, ele não se subdivide. Ele é simplesmente um sentido literal pleno. Não tem subdivisão nesse caso. O que é o sentido literal pleno? É um sentido bíblico contido nas próprias palavras da Escritura, portanto, nesse sentido, ele é igual a esse aqui. Por isso que ele é chamado literal, correto? Porque ele é contido nas palavras da Sagrada Escritura. Mas, e aí está a diferença, nesse sentido literal pleno, Deus põe uma maior riqueza de conteúdo. E essa riqueza de conteúdo, o escritor sagrado não compreende. Perceberam a diferença? No sentido literal histórico, o escritor sagrado, o hagiógrafo, percebia, ele queria aquilo, ele percebia aquilo, o que ele estava escrevendo, correto? No literal pleno, essa riqueza maior de conteúdo, ele não compreende. O próprio Deus compreende, é claro, mas o hagiógrafo que escreve não compreende. Então, vejamos um exemplo básico. Eis aqui que o famoso trecho de Isaías, que eu citei já, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. A profecia da maternidade divina da Santíssima Virgem. Eis aqui que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá por nome Emanuel. Então, o sentido básico, o sentido literal histórico, como eu tinha explicado, que usava inclusive algo do uso que se fazia, né, que no caso de moça como virgem,
Então, o agiógrafo compreendeu alguma coisa. Quer dizer, uma virgem conceberá. Será um prodígio, será algo... Ele compreendeu alguma coisa quando ele escreveu isso. Mas ele não compreendia que seria o mistério da maternidade divina de uma virgem, que ocorreria 800 anos depois. Porque Isaías escreveu 800 anos antes que nosso Senhor viesse ao mundo. Sabiam disso? 800 anos antes. Isso aqui foi escrito. Sim, mas justamente, não é necessário. Isaías não compreendeu isso. Ele compreendeu alguma coisa. Ele não compreendeu, pelo menos não é necessário que ele tivesse compreendido. Está entendendo? Registrou só. Ele registrou algo, ele teve uma profecia, mas ele escreveu, ele não sabia. Ele compreendeu alguma coisa, mas... Então, você olha a coisa primeira, mas você pode tirar um sentido. O sentido literal pleno é justamente a maternidade divina de uma virgem. E esse sentido é literal pleno. Ele tem um conteúdo maior, que não foi entendido pelo escritor sagrado. Correto? Esse sentido literal pleno, ele é, primeiro, as características dele, né? Ele é querido por Deus. Querido por Deus. Foi Deus que quis isso, que Isaías escrevesse isso, e que nosso Senhor percebia o conteúdo maior que havia nisso. E isso só seria conhecido depois. Incluído na letra do texto. Na letra do texto. É no texto que a gente percebe isso. Depois, por si mesmo desconhecido pelo agiógrafo. Se o agiógrafo conhecesse, já não seria mais literal pleno, seria literal histórico. O agiógrafo não conhecia, era literal pleno, esse sentido. Ele conhecia um literal histórico, alguma coisa. Mas qual é o significado completo do que ele dizia? Ele não sabia. O Adonias eram os livros, que são o Levítico, das leis, do Gênesis, que são coisas assim, determinação de Deus e a criação. Está enquadrado em contexto. Não, sempre há um sentido literal histórico, como eu expliquei, não sei se ela estava na hora. Toda a Bíblia tem um sentido literal histórico. Toda a Bíblia. Ele é universal, está aqui a característica. Agora, certas partes podem ter um sentido literal pleno. Então, vez ou outra ocorre. Aí a gente só pode determinar isso quando a gente determina que houve um querer de Deus naquilo. Não pode a gente inventar. Isso aqui tem um conteúdo, eu estou aprofundando aqui, tem um conteúdo maior nisso aqui e tal. Não, não é você, é Deus. Ele é querido por Deus. E ele está incluído na letra do texto. Você só vai entender depois. Por isso, ele é desconhecido pelo agiógrafo. E ele só é descoberto por revelação posterior. Ou seja, na própria Sagrada Escritura, você vê depois um texto, isso aquilo, que mostra que o sentido daquele texto anterior era esse. O sentido pleno. Está entendendo? Você tem que ter essa confirmação divina. Certo? Tem que ter uma confirmação divina. Sempre tem ou tem caso que não tem? Se ele é literal histórico, literal pleno, ele tem que ter uma confirmação, uma revelação posterior. Sempre tem que ter. Não pode ser pela sua cabeça. Agora eu estou compreendendo, agora eu compreendo. Não, tem que aquilo se mostrar pela própria Sagrada Escritura. Pela própria Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, certo? Se não falha a memória, eu acho que é nos Evangelhos, onde São Mateus confirma isso aí. Ele mesmo diz. Ora, como ele é escritor inspirado, Deus está confirmando isso aqui. Está entendendo? Isaías. Isaías é confirmado por São Mateus. Certo? Então, quando há uma revelação posterior, então você compreende o sentido literal pleno. E, finalmente, esse sentido não é universal. Ele não se encontra em toda a Sagrada Escritura. Eu dei um exemplo aqui de Isaías 7,14, mas tanta parte não é um sentido, não tem um sentido pleno. Só é o literal histórico. Talvez algumas partes sim possam ter. Aí é caso para se investigar. Normalmente você acha um texto na Sagrada Escritura depois citando aquele anterior e dando a interpretação. Certo? Aí é caso para estudar.
Certo? Cada parte, uma parte, não é um livro inteiro. São partes aqui e ali que tem um sentido literal pleno. Outras não têm. O que importa é assinalar que o sentido literal pleno, ele não é universal. Ele não se encontra em toda a Sagrada Escritura. Só o literal histórico é que se encontra em toda a Sagrada Escritura. Finalmente, o sentido típico. Sentido típico é o terceiro sentido da Sagrada Escritura. Ele também não tem subdivisão, mas tem várias características muito importantes. Sentido típico. O que é o sentido típico? O sentido típico é um sentido oculto. Primeira coisa é essa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra oculto, que dá asa a muita maluquice por aí. Mas é verdade que há um sentido oculto na Sagrada Escritura, que não é conhecido assim imediatamente. Só depois é que você vai perceber. Correto? Então, esse sentido oculto, o que é o sentido típico? É um sentido oculto da Escritura pelo qual, mediante coisas ou pessoas significadas pelas palavras, o Espírito Santo expressa acontecimentos e pessoas futuras. Repare. Vamos com calma explicar. Então, quais são as características desse sentido típico? Primeiro, ele é diferente desses dois. Ele não é um sentido literal. Correto? Já disse a vocês que literal vem de letra, escritura. Ele não está diretamente assim na escritura. Ele se encontra nas coisas ou acontecimentos expressos pelas palavras. Reparem bem. Não é um sentido das palavras, é um sentido das coisas que as palavras expressam. Correto? É diferente o sentido típico. Segunda característica do sentido típico, ele se baseia na capacidade que tem certos personagens ou acontecimentos de significar algo futuro. Por exemplo, vamos dar um exemplo. No livro do Êxodo, você tem um episódio da serpente de bronze. Não é? Serpente de bronze que foi elevada e quem olhava para ela se curava das picadas de serpente, que foi um castigo nosso judeu, ao povo judeu que estava lá fazendo muito, se queixando, muito rebelde. Então, houve esse castigo. Para salvar, ajudar, nosso Senhor mandou fazer uma serpente de bronze, mandou fazer uma imagem, né? Correto? Uma imagem, né? O pessoal fala imagem, no mesmo livro está lá, nosso Senhor pedindo para fazer os querubins da arca, uma imagem, e depois a serpente de bronze, uma imagem. Certo? E essa imagem fazia milagres. Quem olhava para a imagem se curava das suas picadas. Ora, na mesma Sagrada Escritura, depois se afirma que aquela serpente de bronze era a figura de Nosso Senhor crucificado. Estão entendendo? Porque Nosso Senhor também foi elevado na cruz e trazia salvação para nós. Vocês estão percebendo? Então, mas veja bem, qual é a diferença desse para esse? Porque nesse aqui, no literal pleno, você tem uma revelação posterior que esclarece. Só que esclarece a escritura. O texto. Aqui não. Aqui você tem um personagem expresso pela Escritura que antecipa um personagem posterior, ou acontecimento. Estão entendendo? É um sentido de coisas, não é um sentido de palavras. Estão compreendendo? É sutil a diferença. Então, não é das palavras? Sim, tem claro que as palavras explicam alguma coisa. As palavras aí é o sentido literal histórico, que é a base de todos e que está em toda a Escritura. Compreende?
Então, quando eu vejo Jesus Cristo, a serpente de bronze, bom, tem palavras, tem textos. Isso aí é o sentido histórico literal. Como base desse literal histórico, você tem coisas, ou seja, personagens ou acontecimentos que prefiguram personagens e acontecimentos posteriores. É o sentido típico. Estão entendendo? Prefiguram. E típico é por conta de que acontece? Não, típico é o seguinte, é porque a imagem, as realidades anteriores que evocam as futuras são chamadas tipos. E a realidade evocada, a realidade do futuro é chamada antitipo. Então, no caso da serpente de bronze, a serpente de bronze é o tipo. E nosso show na cruz é o antitipo. Ou seja, o tipo é anterior, o antitipo é posterior. Estão entendendo? Certo? Então, assim também a Arca de Noé. A Arca de Noé, quando ocorreu aquilo, quando Moisés escreveu aquilo, o que ele estava esperando? Ele estava escrevendo o dilúvio, né? Porém, a Arca de Noé é o tipo do batismo. Do batismo. Você vê comparações na Escritura que comparam justamente a Arca de Noé ao batismo. Pela Arca de Noé, todo mundo que estava fora morreu, só se salvou quem estava dentro. Então, é a imagem da igreja. Você entra pelo batismo. Então, o batismo estava prefigurado ali na Arca de Noé. A arca é a igreja e a água é o batismo. Né? Você entra na igreja pelo batismo, não é? Não tem também diversas prefigurações de Nossa Senhora ao longo da história? Você pode também achar algumas prefigurações. Agora, tudo isso tem que ser confirmado pela Escritura. Não pode a gente inventar da cabeça. Sempre isso. Então, esse sentido, ele não é conhecido pelo hagiógrafo. Quando Moisés... Não, é a mesma coisa do outro nesse ponto. A diferença é só que aqui é um sentido de palavras, aqui é um sentido de coisas expressas pelas palavras. Certo? Então, e também ele não é universal. Não é universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não se encontra em toda a Sagrada Escritura. Não se encontra. Se encontra em algumas partes, não em todas. Só o sentido literal histórico é que se encontra em toda a Sagrada Escritura. Por isso ele é a base de tudo. Para eu chegar ao sentido típico, eu tenho que passar pelo literal histórico. Para eu chegar a identificar a serpente de bronze como tipo de nosso Jesus crucificado, eu tenho que interpretar a Escritura como ela está, literal histórico. Tenho que ver o que é que Moisés escreveu aqui, o que é que ele queria escrever, foi isso. Depois, o que é que escreveu depois da interpretação acho que São Paulo, que dá a interpretação. Nosso Jesus crucificado como o antitipo da serpente de bronze. Eu tenho que interpretar. Depois é que eu tiro o sentido das coisas expressas pelas palavras. Como é que é o sentido do eunuco que está na passagem de Isaías, não estava entendendo, e aí chegou o profeta para explicar a ele que ali já era a figuração de Jesus Cristo, o céu sofredor. Sim, também você pode tirar a partir daí prefigurações, previsões, certo? Agora, veja bem, você pode fazer todas as comparações, mas esse sentido só pode ser inspirado se ele se encontrar na Sagrada Escritura. Tem algum... Depois, então, aí você tem que procurar. Você tem que procurar. Agora não me vem à mente se há uma comparação. Porque pode, às vezes essa comparação foi usada assim, depois. Porque eu lembrei que só o sacerdote podia tocar na arca, né? Se outra pessoa tocasse, como aquele foi fulminado, né? Então, Sim. a Eucaristia também só o sacerdote. Ali no caso é questão da senhora, né? Quando ela dançava, Pode ser considerado, se houver uma interpretação autorizada, sobretudo, claro, dentro da Escritura, Nosso Senhor, os apóstolos, ou também os santos padres, ou também a doutrina tradicional da igreja, ou uma liturgia antiquíssima. Pode dar esse sentido típico para uma determinada passagem da Sagrada Escritura. Certo? Pode se admitir como por tradição. Certo? Tradição típica, velho, então. A liturgia antiga. A liturgia antiga vem da tradição.
Liturgia bem antiga, não é qualquer invenção assim posterior, não. Tem que ter muito cuidado para identificar esses tipos e antitipos. Então, vocês têm aqui os 3 sentidos. O mais importante, não se esqueçam, é o literal histórico. Então, para descobrir esses sentidos da Escritura, é que a igreja emprega diversas regras de interpretação da Sagrada Escritura. Essas regras de interpretação são chamadas, a interpretação é também chamada hermenêutica. Hermenêutica quer dizer interpretação. Então, a igreja dá então as principais regras para a interpretação bíblica. Essas regras se subdividem em 2 principais. Primeiro, as regras de interpretação racional. Regras de interpretação racional. Elas são comuns a qualquer livro, não só a Sagrada Escritura. Qualquer livro precisa de interpretação. Faça a experiência, pega um livro e leia, ou dê para outro. Um vai entender uma coisa, outro vai entender uma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Isso é típico. Então, é preciso se chegar a uma interpretação. Então, se dão as regras de interpretação racional. Elas se aplicam à Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura também tem um autor humano. Né? Tem um autor principal, que é Deus, mas há o autor instrumental, que é o agiógrafo, é um ser humano. Então, ele utiliza estilo, etc, como um ser humano. Tem estilo literário, isso, aquilo, aquilo outro. Então, você tem que interpretar isso aí. Então, essas regras de interpretação racional, elas se subdividem em crítica textual e crítica literária. Crítica. Crítica aí não é criticar, não, falar mal. Crítica aí é você fazer o exame da coisa. Certo? Você vai examinar, tal, para dizer dessa maneira. Então, você tem a crítica textual, o que é ela? É a investigação científica que busca estabelecer o texto primitivo na sua forma original. Então, hoje é mais fácil, os livros já chegam com sua forma original, mas os livros antigos, você tinha muita cópia, e às vezes havia interpolação, às vezes se perdia um pedaço, outro caía, você não sabia direito. E não se esqueça que a inspiração da Bíblia só se refere ao texto original, que foi perdido. Você não tem nenhum texto original da Bíblia. Você tem um texto que Moisés escreveu do Pentateuco? Não existe. Você tem textos até de quase 1000 anos antes de Cristo, você tem textos bem antigos da Bíblia. Mas você não tem o texto original, não tem. Então você tem que dar a importância da igreja que afirma, esse texto aqui da Vulgata, você pode ler que ele não tem erro nem contra a fé, nem contra a moral. Porque se você não tiver a igreja para garantir, como é que você vai saber? É o que a gente viu na aula passada. Você não adianta nada ver inspiração se você não pode achar inspiração. Não adianta nada você saber que a inspiração, um livro inspirado é infalível, foi Deus que escreveu, etc, etc. Mas onde é que está? Onde é que está? Nos tempos antigos ninguém tinha a Sagrada Escritura completa. Um pedaço estava aqui, outro ali, outro ali. Quem é que ia dizer a lista? Foi a igreja que disse. A igreja católica. Então pronto, meu amigo. Você só pode. É só ela que tem o direito de dizer que esse livro é inspirado ou não. Se não, acabou, não vale nada a inspiração. E esses livros pentateucos, eles souberam da história da escrita como? Souberam da escrita. Você não tem original, mas justamente a crítica textual estuda as cópias que ficaram para se chegar ao texto mais próximo possível do original. Assim, por exemplo, você pega uma cópia que foi escrita em tal região, sei lá, há 500 anos, compara com outra cópia de 800 anos, você vê discrepância, você fala, por que está discrepante aqui? Aí você vê um terceiro texto, aí você vê, está discrepante aqui, por isso aqui. Não, mas você concorda com esse. Esse está de acordo com esse. Então esse aqui, você fica com esse e rejeita essa interpolação aqui. É uma ciência que você passa a vida toda estudando
e não esgota nem metade da metade. Para você ver a leviandade de muita gente por aí, não é só protestante não, católico por aí. Começa a querer ler da Bíblia, aí vai estudar a Bíblia, sai por aí lendo a Bíblia e tirando as conclusões. Você vê como é dificílimo. Essa é a crítica textual. Repare, você vai estabelecer o texto primitivo, pelo menos o mais próximo possível do original. Depois, você tem a crítica literária. A crítica literária é a investigação científica que busca não restabelecer o texto primitivo na sua forma original. Isso foi feito pela crítica textual. Mas compreender bem o sentido do texto. O sentido do texto. Ou seja, determinando com a maior precisão possível. Então, você tem a primeira coisa, estabelecer o texto. Não adianta nada você querer saber o sentido de um texto se for falso. Não adianta. Isso aí não chama exegese? A exegese aí, justamente, a interpretação da Bíblia se chama também exegese. Certo? Então, primeira coisa é essa, crítica textual, o texto. Depois eu vou... Bom, é esse o texto. Normalmente são outros especialistas que fazem isso para o outro pegar e fazer a crítica literária. Cada um se especializa numa coisa. Então, ele pega o texto restituído e agora eu vou interpretar. Então, tenham bem em mente isso. Crítica textual, restabelecer o texto original. Crítica literária, compreender o sentido do texto restituído. Depois nós temos as regras de interpretação católica. Por que esse nome? Regras de interpretação católica. Porque a crítica as regras de interpretação racional diziam respeito à Bíblia enquanto tendo um autor humano. Mas as regras de interpretação católica dizem respeito à Bíblia enquanto tem um autor divino, Deus, que revelou, e cujo depositário da revelação é a própria Igreja Católica. Então essas regras são de interpretação católica. As regras de interpretação racional valem para qualquer livro. Qualquer livro. Você tem que fazer isso. Mas as regras de interpretação católica valem para a Sagrada Escritura. Quais são essas regras? Primeiro, seguir a interpretação da Igreja dos textos inspirados, por meio do seu magistério, tanto o extraordinário como o ordinário. Já expliquei aí, né, a diferença entre o magistério ordinário e o extraordinário, né? O magistério extraordinário se faz num ato do Papa falando ex cathedra. O magistério ordinário é o magistério que se faz por vários atos no correr do tempo, pelos bispos em união com o Papa. Certo? Então, a partir daí se vai interpretar a Sagrada Escritura respeitando essa interpretação que a Igreja deu. Primeira regra de interpretação católica é esta. O verdadeiro sentido da Escritura compete à Igreja dizer. Afirmaram isso claramente os concílios de Trento e do Vaticano I. Concílio de Trento e Concílio Vaticano I. Guardem isso. Uma encíclica também importantíssima a respeito da Sagrada Escritura é a Providentissimus Deus, de Leão XIII. Encíclica Providentissimus Deus de Leão XIII. Os concílios aí são os concílios de Trento e Vaticano I. Depois, segunda regra de interpretação católica, respeitar o sentimento, o sentido dos santos padres. Sentir aí não é sentir de sensibilidade, não. É o que eles pensam, o que eles acham das coisas. Vocês têm que, quando os santos padres interpretam unanimemente uma passagem bíblica, não se trata de um santo padre achar isso ou outro.
isso ou aquilo. Um santo padre por si só, digamos, São Gregório Magno, São Leão Magno, Santo Agostinho, eles não são infalíveis. Eles podem errar em alguma coisa. Mas se você pegar uma sequência de santos padres, pensando a mesma coisa de uma coisa, unanimemente, havendo uma unanimidade moral deles, então aquilo tem um caráter de infalibilidade. Certo? Aquilo reflete a tradição da igreja, é o que nós veremos depois. Estamos vendo a Sagrada Escritura, depois vamos ver a tradição. Ou seja, o sentir moralmente unânime dos santos padres é norma de interpretação católica da Sagrada Escritura. É o que afirmou também Concílio Tridentino e Vaticano I. É bom entender também que, quando eles falam, quando sua interpretação dos santos padres se apresenta como estando relacionada direta ou indiretamente com o depósito revelado, e quando eles falam de maneira afirmativa e não conjectural. Você sabe qual é uma conjectura, né? A pessoa está na dúvida e diz assim, eu acho que é tal coisa. Se ele diz isso, ele não é infalível. Está entendendo? E isso a gente pode aplicar para o que, então, essas autoridades de hoje em dia. Elas são liberais, elas não falam assim, ensinando. Ela fala assim, eu acho isso, aquilo outro. Hoje em dia, tal. Eles não exercem sua autoridade. Isso de uma maneira habitual, porque o liberal tem horror à verdade, ao absoluto. Ele põe, primeiro de tudo, a liberdade. Subjetivo. É algo subjetivo e, portanto, não tem valor objetivo. Correto? Eles gostam de usar a autoridade só quando é para alguém que discorda do liberalismo deles. Aí eles vão durão. O que é algo incoerente, né? E abuso de autoridade. Né? Então, terceira regra de interpretação católica. Respeitar a analogia da fé. Muito importante isso. Terceira regra de interpretação bíblica, interpretação católica, né? É a analogia da fé, respeitar a analogia da fé. O que é isso? A analogia da fé é a harmonia dos dogmas entre si. Um dogma não pode contradizer outro. Essa analogia pode ser dupla. Analogia de fé bíblica. A analogia, ou seja, a harmonia que existe entre todas as verdades da Sagrada Escritura. Uma verdade da Sagrada Escritura não contradiz outra. Certo? Fé bíblica é outra, né? Analogia de fé bíblica, ou seja, a harmonia que existe entre todas as verdades da Sagrada Escritura, e a analogia de fé católica, ou seja, a harmonia que existe entre as verdades contidas na Sagrada Escritura e a doutrina ensinada pela Igreja Católica. Isto porque Deus é o autor da revelação, né, e é o autor da Sagrada Escritura. Então não pode haver contradição. As contradições aí que podem aparecer são aparentes. Então, é importantíssimo que as passagens obscuras da Sagrada Escritura sejam interpretadas pelas passagens claras, porque há passagens obscuras na Sagrada Escritura. Então, em virtude dessa analogia da fé, quando você vê uma passagem obscura, você tem que recorrer a uma passagem clara para tirar a conclusão. Essa passagem clara é que vai interpretar a passagem obscura. Você não tem direito de pegar uma passagem obscura e interpretar na sua cabeça o sentido que você acha. O sentido tem que ser dado pela passagem clara. Assim, por exemplo, você sabe a célebre, digamos assim, o dogma central de Lutero, né? Que a fé salva sem as obras. Então ele viu isso onde? Numa passagem obscura de Romanos, da Epístola de São Paulo aos Romanos. É uma passagem obscura, o sentido não aparece assim tão claro.
No entanto, na Epístola de São Tiago diz claramente: a fé sem as obras não vale nada. Mostra-me a tua fé sem obras e eu mostro a minha fé, a minha fé pelas minhas obras. Está claro? Então, São Paulo, a Epístola aos Romanos tem que ser interpretada pela clareza da Epístola de São Tiago. Aí Lutero, não, essa epístola aí não serve, não presta não. Tirou da Bíblia. Ele tirou. O que é isso? Ele está indo contra a analogia da fé. Estão entendendo? Há passagens obscuras na Sagrada Escritura, mas você tem que recorrer a passagens claras. O obscuro é interpretado pelo claro. Se está claro aqui, então não tem dúvida. Ponto final. Não tem por que ficar com confusão, ficar resmungando, ficar achando, não é se for tal coisa. Não pode ser tal coisa, porque a outra passagem é clara. É clara. Então não tem o que se discutir. É o procedimento da analogia da fé. Analogia da fé bíblica, no caso aí, analogia de fé bíblica, né? Essa questão da fé e das obras. Ou analogia de fé católica. A doutrina ensinada pela igreja é que vai interpretar. E de fato, quando você vai na doutrina católica, você vê claramente ensinando que a fé tem seu valor, mas as obras também. Então, bastaria isso. Mas mesmo a Sagrada Escritura também diz claramente que é preciso a fé e as obras. A própria amar ao próximo significa obras, né? Mas aí é diferente, quer dizer, justamente ele acha que não tem valor. Basta a fé justifica a pessoa sem necessidade das obras. A heresia protestante, o básico é isso. Quer dizer, ele reduz basta ter fé. É a questão que ele diz que como se fosse o ato próprio humano, o ato de fé em Deus, dá justificação à pessoa. E a graça, por assim dizer, desaparece, não é algo físico. A graça santificante é uma participação da vida de Deus. Ele nega isso. Ele diz que Deus simplesmente diz que o homem está justificado. O homem continua pecador, não deixa de ser pecador. A graça é como se fosse um manto que cobre os pecados dele. Mas ele tira isso a partir das suas elucubrações em cima da Epístola de São Paulo aos Romanos. De fato, a Epístola de São Paulo aos Romanos é um pouquinho obscura. São Pedro diz isso. São Pedro tem uma passagem que diz que as epístolas de São Paulo tem que ter um cuidado, tal. Tem uns que distorcem, porque há coisas difíceis ali, você não pode chegar aí. Assim também com relação ao sacrifício da missa, a Epístola de São Paulo aos Hebreus tem coisas um pouco obscuras. Então você tem que ir a outras fontes onde está claramente afirmado, para interpretar o que é obscuro. Essa regra de ouro. Se vocês, justamente, é isso que faz você ter cuidado quando chega qualquer um, seja protestante, católico, modernista, seja lá o que for, com um pedaço da Escritura aqui, ó, como é que entende isso aqui? Aqui, pedacinho. Você tem que olhar tudo, meu amigo. Você pode chegar aquilo ali e tirar uma conclusão? Isso é um pedaço. Você tem que procurar um pedaço claro. A doutrina da igreja, etc, para interpretar isso aqui. Tem gente por aí que pega a Escritura e parece que ele vai interpretar o que parece que nunca, não houve nenhum doutor da igreja, nunca a igreja leu a Bíblia, ele que está lendo agora está tirando as conclusões e chegando. É impressionante, né? Exatamente. Então, na próxima aula, nós passaremos então para a segunda fonte da revelação, que é a tradição. Terminamos então hoje esse resumo aqui, esse estudo da Sagrada Escritura.